louvamos e bendizemos ao nosso Senhor, meus queridos irmãos, pela sua bondade para conosco. Estamos de volta ao programa Unicresce no Ar, edição 1362, ano 28. O tema de hoje, conhecer e amar ao Senhor. Conhecer e amar ao Senhor. O texto, Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 6, e nós temos o benefício do aprendizado na palavra santa. Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Os servos do Senhor, os profetas de Deus foram tocados, ungidos e motivados para incentivar as pessoas a se voltarem para Deus. É absolutamente natural na vida humana as pessoas se afastarem, ficarem indiferentes. Tem alguns que a gente conhece, muitos que nós conhecemos no passado, não tinha muita coisa, não tinha muita condição, não tinha, às vezes, nem nada, não tinha nada, não tinha nada. Aí conheceram Jesus, se aproximaram, andaram com Deus em determinado momento, na fidelidade, buscando a Deus, e começaram a receber as coisas de Deus, receber a maravilhosa bênção do Senhor no aspecto familiar, como foi o meu caso. Cheguei aqui morando de favores em 1972, morei de favores, morei em 3 situações. Fiquei devendo favor a 3 famílias aqui. Uma família de estranhos, na verdade, uma família de crentes que não eram nada comigo, em termos de parentesco, uma família que era descrente, não tinha nenhum crente na família deles, mas me deram um certo apoio, eu fiquei com eles um período, e uma tia crente. Portanto, eu cheguei aqui há 40 e tantos anos, e morando de favor. Mas Deus me deu uma casa, Deus me deu uma esposa, Deus me deu 3 filhos, hoje eu tenho 8 netos, e a gente mora em casa própria. Isto tudo é bênção de Deus. Não tinha formação, e a gente foi buscando, e foi se esforçando, e foi servindo, e já trabalhamos em algumas empresas com alto nível, até chegar à aposentadoria, mesmo com essa aposentadoria comum, mas louvando a Deus. Portanto, meus irmãos, muitos não têm realmente como viver, não tinha nada, mas Deus abençoou grandemente. E os profetas, eles eram motivados a fazer as pessoas se levantar na sua condição e agradecer a Deus. O profeta Oséias, ele diz, neste capítulo, venham aqui. Olha, atenção, é mais ou menos isto. Olha a leitura. Oséias 6:1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Bendito Deus,
Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos ensinando a te servir. Abençoa os meus irmãos, nossos ajudadores, nossos intercessores. Ó Senhor, abençoa, dá graça e vitória aos meus irmãos, guardando cada um na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, eu falava sobre o convite dos profetas, a palavra dos profetas. Os profetas foram elementos que Deus levantou para exortar o seu povo, para encorajar, para cobrar atitude do seu povo. Muitos profetas foram tiveram mensagens tão duras, mensagens de juízo, mensagens de reprovação, mensagens tão duras, tão ásperas, conforme eles mesmos achavam, que teve um que reclamou de Deus. Na condição de profeta de Deus, ele disse: Senhor, tu me iludiste. Ele não se sentia seguro. Eu não tenho uma palavra boa para este povo, porque tu me manda pregar e eu vou falar a palavra para eles, e é só exortação. É mais ou menos isso. Mas é porque o ser humano, meus amados irmãos, sem fazer distinção entre nós e vós, sem fazer distinção entre os líderes e os liderados, sem fazer distinção entre os homens da geração de Moisés, os homens da geração de Jesus Cristo, seus apóstolos, os homens de hoje, em qualquer fase da história humana, os homens são muito propensos a desagradar a Deus. E a gente fala os homens pensando no gênero humano, não é na condição sexual, porque não é pela a diferença, a mulher é mais tranquila, é mais humana, mais humilde, mais justa, de forma nenhuma. O homem aqui é o gênero, antropos, é a forma de referir-se aos humanos. Portanto, os profetas de Deus, eles tinham em todas as suas gerações, eles tinham as mesmas dificuldades que temos hoje em tratar com o povo que muitas vezes, na indiferença, eles não faziam nada que não fosse para desagradar a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque temos o conceito da palavra, o conselho da palavra. E o profeta Oséias, no século VII, final do século VIII, começo do século VII, ele estava com esta missão absolutamente árdua. O reino de Israel fazendo maldades. É chamado aqui no texto dele de Efraim, porque a capital era lá. Efraim, o reino de Judá, vivendo com grande dificuldade, porque se aproximava das nações pagãs e iam se deixando influenciar, enquanto que a outra, que era o reino do norte, a nação das 10 tribos, o reino das 10 tribos, era em franca desobediência, aberta corrupção, maldade pura. E aqui o profeta de Deus, como profeta do Altíssimo, ele fala para as duas casas de Israel, para Israel e Judá. E o seu convite é para que haja reconciliação. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Todos os profetas sabiam, porque estava na profecia, e estava na lei, e está no Evangelho, que quando as pessoas se afastam de Deus, elas sofrem consequência.
Então, aqui o profeta admite que o sofrimento daquele povo é porque eles haviam desobedecido, eles haviam agredido o Senhor e, em consequência, foram despedaçados. E esta expressão, este termo tão difícil, despedaçado, ele não está fora de contexto, porque, na verdade, era a nação despedaçada. Primeiro, dividida em duas partes, o reino de Judá e o reino de Israel, com as 10 tribos. E depois, despedaçados entre si. Judá não tinha, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não estava vivendo a verdadeira vida que Deus esperava, e os outros tinham se tornado inimigos. Efraim, o reino do norte, o reino de Israel, tinha se tornado tão ímpio quanto os reinos pagãos. O profeta usa uma linguagem simbólica e profética mesmo. Aqui no versículo 2, meus amados irmãos, ele associa que o que aconteceu no versículo 1, a ferida, o despedaçamento e o cuidado que ele vê ainda no versículo 1, ele diz que Deus vai atar aquela ferida. Aquele ferimento que foi feito, aquela consequência do pecado, da corrupção, do afastamento, era a ação de Deus, mas o próprio Deus teria compaixão. O versículo 2 diz: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. É uma profecia que fala tanto da ressurreição como doutrina, quanto da ressurreição do Filho de Deus, que aconteceu ao terceiro dia, como é uma mensagem profética, falando da ressurreição da nação. A nação que estava numa condição morta, a nação que estava como se tivesse morrido há tempo, haveria de ressuscitar. Ou seja, haveria a restauração para aquele povo sofrido que estava sofrendo, não por outra razão, mas sim como consequência da sua desobediência, da sua rebelião. O versículo 3, meus amados, o convite do profeta aqui realmente tem um relevo. Ele diz: então conheçamos o que está acontecendo, a razão de ter acontecido esse afastamento no primeiro versículo, que resultou no sofrimento, no despedaçamento e na ferida. Ele tem uma razão de ser. Foi o afastamento. Então, voltemos. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer é necessário. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele faz as comparações mais sublimes aqui. A sua saída ou manifestação é tão certa quanto o amanhecer. A sua saída, como a alva, é certa. É tão certa quanto o amanhecer. É tão certa quanto o raiar do dia. Ele nos virá. Ele a nós virá como a chuva. É impossível não chover. Então, da mesma forma que a chuva seria uma realidade, a presença do Senhor seria uma realidade. Ele a nós virá como a chuva. Ele vem como a chuva se manifesta. Ele se manifestará como a chuva chega, como a chuva é certa no tempo, assim é a vinda do Senhor. Assim
é a presença do Senhor. Ele virá a nós. Como a chuva seródia. Era uma realidade. A fé daquele profeta, a inspiração do Espírito de Deus naquele profeta, convida e assegura ao povo que não tem saída, é retornar, voltar-se para Deus, buscar sua direção, seu perdão. No versículo 4, a referência ao reino do norte. Que te farei, ó Efraim? Olha, já tinha havido 1000 provações, já tinha havido 1000 dificuldades, já tinha havido muitas mortes, já tinha havido invasão de nações estrangeiras, já tinha havido muitos males, eles haviam testemunhado muitos males, como consequência do desvio de conduta, do desvio de fé, do afastamento do Senhor e da sua palavra. E o profeta diz, que te farei, ó Efraim? Ou seja, o que falta fazer para você entender que você está sendo corrigido? Mas a mesma coisa fala de Judá. Que te farei, ó Judá? E equipara os dois reinos. O reino dividido seguiu caminhos diferentes. Judá continuou, digamos, como um crente indiferente, um crente fraco, um crente ruim, um crente indiferente, um crente mundano. E Efraim tornou-se inimigo de Deus. Efraim se tornou, foi inimiga. A nação, o reino do norte, se tornou, foi inimiga, se tornou indiferente, tornou-se adversária do Senhor. E aqui o profeta diz, que te farei, ó Efraim, reino do norte? Que te farei, ó Judá? É o reino do sul. E ele expõe os dois, coloca no mesmo pé de igualdade. Porque a vossa benignidade, olha, meus irmãos, a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, ela corrige, ela é justa, ela é santa e ela realmente não tem contemplação nenhuma, a não ser com quem tem compromisso. Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mas que reprovação, irmãos. Quando aquelas pessoas faziam sacrifício, era simplesmente uma atitude religiosa. Não tinha naquele sacrifício um desejo completo. Não tinha naquele sacrifício o coração. Não tinha naquele sacrifício uma atitude de obediência. Era só um costume, era só uma formalidade. E o profeta de Deus diz, a vossa benignidade, ou seja, quando vocês fazem o bem, faz o bem por fazer, mas não faz o bem por ter convicção, por ter consciência, por ter consagração. Vocês estão fazendo o bem só para dizer. Porque a vossa benignidade é como a chuva, é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. No período que não tem inverno, na área em determinado momento de estiagem ou seca, e a nuvem da manhã até que alivia, mas não sustenta, ela não dá para ninguém tirar o alimento da terra só com a nuvem da manhã. Tem que ser com chuva, tem que ser chuva. Só o orvalho da madrugada não cria lavoura nenhuma. E o profeta está dizendo, os sacrifícios de vocês não são suficientes. A demonstração de vocês não é suficiente, porque não é verdadeira. O versículo 5, ele diz, por isso os abati pelos profetas. Ele fala como Deus. Os profetas de Deus falam como Deus. Eles falam como se fosse o próprio Deus. Por isso os abati pelos profetas. Por isso os abati. Por isso
a palavra que eles recebem, ela é tão pesada. Por isso, a palavra que eu envio é uma palavra tão pesada. Para alguns, é como se... Teve um que disse para mim certa vez. Eu exortei, era uma necessidade, e ele disse, mate logo. E eu disse, não é para matar. Esta palavra não é para matar, é para você aprender, para você entender, para você corrigir. E eu louvo a Deus, porque aquela pessoa se corrigiu. Aquela pessoa se corrigiu, e faz muito tempo que eu não vejo, mas tenho sempre boas notícias, servindo a Deus, vivendo na presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, a palavra muitas vezes é tão dura, é tão difícil, que alguém diz, mate logo. Já aconteceu comigo. O sujeito que eu exortei numa necessidade, numa situação séria, ele disse, rapaz, mate logo. Não, não é para matar. Essa palavra não é para matar, é pelo contrário, é para corrigir. Você se corrige, você muda e vai ter benefício. E teve mesmo. E eu louvo a Deus. Glorifico ao Senhor. E não estou me comparando aqui com profeta nenhum, mas a palavra de Deus é a mesma em todas as gerações. Então o profeta diz, por isso os abati pelos profetas, é o Espírito de Deus falando nele, por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e teus juízos sairão como a luz. Ou seja, o que está acontecendo ficará absolutamente claro que trata-se de julgamento. E este último versículo, meus irmãos, o versículo 6, o Senhor Jesus Cristo usou no Novo Testamento. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O Senhor Jesus usou isto aqui, usou esta palavra para instruir os seus críticos, os seus agressores. É maravilhoso aprender na palavra do Senhor, é maravilhoso ensinar, é maravilhoso participar. Participe, meu irmão. Você pode fazer, se levante e faça. Você não pode fazer, mas pode ajudar quem faz, mande a sua contribuição para a obra missionária. Alguns estão mandando para o inferno. Alguns estão dando dinheiro a hereges malignos, que vão pregar a doutrina de Satanás e falar de caboclo. Falar de loucura. Você está com mal olhado, está com encosto, está com não sei o quê, está tonto. Todo mundo fica tonto. Eu sou tonto de nascença. E não é demônio, não. Então, esses loucos não deveriam ter a sua contribuição. Mas tem muita gente trabalhando para o Senhor Jesus. Na África, na Ásia, na Oceania, no interior do estado do Ceará, no interior do Brasil, em vários lugares. Você pode fazer? Faça. Você pode ajudar? Ajude. Porque o nosso Deus tem realmente como abençoar os que se dedicam. O nosso tema, meus amados irmãos, um tema para os dias de hoje. Conhecer e amar o Senhor. Aquela gente não tinha o conhecimento necessário do Senhor, mas mesmo assim foi exortada a conhecer, e o profeta de Deus diz, conheçamos e prossigamos. Eu conheci o Senhor através da sua palavra no meu período da adolescência. Eu tinha 16 anos. E agora estou velho, literalmente falando, e glorifico o Senhor, porque, apesar de tudo, a solução ainda é a palavra de Deus. Estão reclamando de igreja, reclamando de pastor, reclamando disto, reclamando daquilo. Só tem uma saída, voltar. Oséias disse, voltemos. Oséias disse, tornemos, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele é quem faz a obra. Deus abençoe e guarde cada um dos meus amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus,
Nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa, Senhor, o teu povo em toda a terra, dá vitória e graça aos teus filhos, ajuda-nos. Guarda, meus senhores, que estão conosco neste horário, na edição, Senhor, da programação da emissora. Abençoa, meus senhores, que vão estar conosco, meu Senhor, na outra emissora. Ó, Senhor, nos guarda, nos ajuda, dá a tua proteção aos meus irmãos e recompensa aos nossos ajudadores. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com, pelo menos, na terça e na quarta, a gente apresenta, pelo menos, a gravação do vídeo. E Deus abençoe você e sua família. A palavra é para você mesmo. Você pode fazer, faça. A obra de Deus exige. A obra de Deus requer a nossa atenção, nosso esforço. A paz do Senhor para todos. Até a próxima. Deus abençoe. Logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.